Temos claros problemas técnicos de sempre. Não haveria uma emissão das 11 sem problemas técnicos. Sejam muito bem-vindos à emissão das 11, dia 2 de 8 de 2022. Muito bem-vindos a todos. Vamos já ao Nacional. Universidades. Governo falha na criação de vagas para alunos desfavorecidos. O Governo falhou a criação de um contingente de 500 lugares do ensino superior para alunos de território educativos de intervenção prioritária, os TEIP, para o próximo ano letivo, escreve hoje o Jornal de Notícias. Segundo o diário, o que cita o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a medida não avançou no concurso nacional de acesso durante este ano e será promovida uma reflexão sobre o regime geral de acesso ao ensino superior, ocasião que esta matéria será ponderada. Esta medida era uma das principais novidades do Plano contra o Racismo e Discriminação, aprovado em julho do ano passado, que previa quadriplicar as vagas para alunos desfavorecidos em 3 anos, 1.000 em 2023, 1.500 em 2024 e 2.000 em 2025. O programa TAPE abrange atualmente 136 agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas que estão localizadas em território económico e socialmente desfavorecidos, marcados pela pobreza e exclusão social, onde a violência, a indisciplina, o abandono e o insucesso escolar se manifestam, segundo informação disponível no site da DGE. O JN escreve ainda que a medida mereceu apenas reparos do Conselho de Escolas e do Presidente da Associação Nacional de Diretores, por se dirigir apenas a um tipo de escolas. Além das vagas do concurso nacional ao acesso ao ensino superior, o plano previa igualmente a criação de vagas adicionais para alunos das escolas State no acesso a cursos técnicos superiores profissionais, os TEPS, 150 lugares em 2023, 300 em 2024 e em 2025, 300. Embalagem com 44 kg de cocaína apreendida no aeroporto de Lisboa. A alfândega do aeroporto de Lisboa apreendeu 44 kg e 100 gramas de cocaína num volume sem identificação dissimulado entre outras mercadorias provenientes de São Paulo, no Brasil, informou hoje a Autoridade Tributária e Aduaneira. A cocaína apreendida pela AT na semana passada foi entregue à Polícia Judiciária na sua qualidade de órgão de polícia competente para a investigação criminal do tráfico de estupefacientes. Num comunicado enviado hoje às redações, a AT informa que o produto estupefaciente estava embalado num volume sem identificação, dissimulado entre outras mercadorias remetidas via carga aérea com destino a Lisboa. A apreensão foi efetuada no âmbito das competências da Autoridade Tributária e Aduaneira de controle das fronteiras externas da União Europeia. Um homem de 55 anos foi detido por ter adiado um incêndio em Mirandela. O fogo ocorreu no passado dia 28 de julho, pelas 21h50, e consumiu uma área de mancha florestal constituída maioritariamente por mato e pinheiro bravo. Um homem de 55 anos foi detido pela PJ por suspeitas de ter ateado um incêndio numa área florestal no concelho de Mirandela. Segundo revelou a autoridade esta terça-feira, o fogo ocorreu no passado dia 28 de julho, pelas 21h50, e consumiu área de mancha florestal constituída maioritariamente por mato e pinheiro bravo. A PJ acrescentou que o incêndio colocou em perigo uma vasta mancha florestal e área agrícola de valor consideravelmente elevado e que só não alastrou devido à rápida intervenção dos populares e dos corpos de bombeiro. O detido vai ser presente em interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. Colisão com 9 feridos provoca corte do IC33 no concelho de Grândola. O itinerário complementar número 33 está cortado nos dois sentidos ao quilómetro 42 no concelho de Grândola devido a uma colisão de 7 automóveis com 9 feridos ocorrida hoje de manhã, revelam os bombeiros e a Guarda Nacional Republicana. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal explicou à agência Lusa que o acidente aconteceu próximo da saída do IC33 para Melindes,
no concelho de Grândola, no distrito de Setúbal, e que o alerta foi dado às 8h43. Também contactado pela agência Lusa, o comandante dos bombeiros de Grândola, Joaquim Duarte, adiantou que o sinistro envolveu 7 viaturas ligeiras de passageiros e provocou 9 feridos, um deles grave, um homem de cerca de 40 anos e 8 ligeiros. As vítimas foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, situado no concelho de Santiago do Cacém, que acrescentam as fontes. A colisão obrigou ao corte dos 2 sentidos daquele troço, o do IC33, situação que se mantinha por volta das 10h20, disse à luz a fonte do Comando Territorial de Setúbal da Guarda Nacional Republicana. A estrada está cortada para a remoção dos veículos acidentados, acrescentou a fonte de segurança. Para o local do sinistro foram mobilizados 25 operacionais apoiados por 11 viaturas, incluindo os bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica, nomeadamente a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano. Cascais, mulher violada por padre, fez queixa na GNR e foi ao hospital. Acusado ofereceu 300 euros à mulher em troca de silêncio sobre a violação. A vítima, Maria, um novo fictício, e o alegado agressor, João Cândido da Silva, eram amigos de longa data que reencontraram-se numa confissão e iniciaram um caso amoroso. O homem capelão do Hospital de Acoitão terá depois violado a mulher que apresentou queixa na GNR e teve de ser assistida no hospital. Segundo a vítima viúva, em declarações à CNN de Portugal, o caso entre ambos iniciou-se quando foi confessar no final do ano passado. Eu fui para me confessar, confessei, mas nesse dia, quando eu estava a confessar, ele tirou a estola e disse: isto não é uma confissão, somos amigos. Eu vou esquecer que isto é uma confissão. A conversa prolongou-se e ficámos até à meia-noite na conversa. Naquele momento não estava a ser padre ou algo parecido, disse. Os encontros ocorreram na Capela da Ressurreição em Cascais e terão ocorrido nos finais do ano passado e inícios de 2022. A mulher acusa João Cândido da Silva de a ter agredido a 23 de junho deste ano e não ter atacado os pedidos para que parasse. Ele quis sexo à bruta, queria que eu fosse a escrava sexual dele. Bateu-me, deixou-me toda negra. Eu gritava para ele parar. Para João, e ele não parou, recorda a vítima. A mulher conduziu até casa e um vizinho terá chamado uma ambulância e garante ainda que os exames feitos no hospital constam do processo. Na mesma entrevista ao canal de televisão CNN Portugal, TVI, a mulher afirma ainda que Dom Manuel Clemente terá pedido para não contar o sucedido às televisões. À TVI, o Patriarcado de Lisboa disse que não pedia nenhuma ocultação do caso. Já o Patriarcado de Lisboa anunciou ontem o afastamento do padre, depois de ter recebido a denúncia sobre um possível crime de violação do patriarcado pelo sacerdote num comunicado de imprensa. Nesse mesmo comunicado indica ter comunicado o caso às autoridades civis competentes e sublinhava não se tratar de um crime contra um menor de idade. Mursa lança campanha de poupança de água e não reabre piscinas municipais. A Câmara de Mursa lançou hoje uma campanha de sensibilização para o uso racional e adequado de água e não decidiu reabrir as piscinas municipais descobertas e encerradas quando do grande incêndio de 17 de julho foi hoje anunciado. É com o intuito de reforçar o compromisso com o meio ambiente e verificado um acentuado stress hídrico num ano particularmente desafiante e em que se verifica um acentuar de escassez de água que a poupança deste recurso vital é de extrema importância para todos nós, afirmou em comunicado a autarquia do distrito de Vila Real. Neste sentido, o município de Mursa decidiu não reabrir as piscinas municipais este verão e ao mesmo tempo lançar uma campanha de sensibilização junto da população e apelar ao uso racional e adequado da água. As piscinas foram encerradas a quando o grande incêndio que lavrou no concelho entre 17 e 21 de julho. Com a implementação destas duas medidas, a autarquia quer sensibilizar as populações do concelho a adotarem hábitos diários e não desperdiçar este importante recurso natural, pois existem gestos simples que podem poupar milhões de litros de água. E para reduzir o consumo e poupar, a Câmara sugere à população para que não deixe a água correr enquanto lava a louça à mão, que reaproveite águas residuais para as suas regras
e reduza o desperdício de água e que utilize redutores de caudal nas torneiras e que evite descargas desnecessárias do autocolismo, não fazendo da sanita um caixote do lixo. Aconselha ainda a rega das plantas nas horas de menor calor, de preferência à noite, para evitar perdas por evaporação e para que se reduza ou até mesmo evite agora as lavagens do automóvel, que pode consumir até 360 litros de água. Entre 17 e 21 de junho, o incêndio que começou em Cortinhas, de Mursa, evoluiu também para Vila Pouca de Aguiar e Valpassos. O relatório da estimativa dos prejuízos que a agência Lusa teve acesso revela que em Mursa o incêndio afetou mais de 30% da área territorial do todo o concelho, tendo atingido as freguesias de Filhoso, Ju, Mursa, Valongo de Milhais, União de Freguesias de Carva e Vilanás e União de Freguesias de Noura e Palheiros. A área atingida é maioritariamente de mato e pinhal, mas afetou ainda uma área agrícola muito significativa, sobretudo castanheiros, mas também há prejuízo em parcelas de olival, amendoal, vinha e pastagens rurais. Durante este incêndio, um casal de 69 anos e 72 anos na aldeia de Pernacebe morreu depois do carro onde seguia ter caído numa ravina. Foram encontrados já mortos e as causas do acidente estão a ser investigadas pela Guarda Nacional Republicana do município de Mursa. Dois mortos e um ferido em colisões rodoviárias no distrito de Porto Alegre. 2 homens morreram e outro sofreu ferimentos considerados graves em 2 colisões entre veículos pesados de mercadorias e automóveis ocorridas hoje no distrito de Porto Alegre, em Monforte e Elvas, revelaram a Proteção Civil e a GNR. Uma das vítimas mortais, um homem de 40 anos, condutor de uma viatura ligeira de passageiros, envolvida numa colisão frontal com pesada de mercadorias na Estrada Nacional 4, no concelho de Elvas, nesta madrugada. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Distrito de Porto Alegre explica à agência Lusa que o acidente na zona de Vila Boim, no qual foi dado o alerta às 3h18 da manhã, provocou inicialmente um ferido grave. O homem foi transportado para o hospital da 7 Distrito, mas acabou por morrer. Precisou à luz a fonte do Comando Territorial de Porto Alegre da GNR. O outro sinistro para o qual foi dado o alerta às 7h57 aconteceu na estrada municipal 506, junto ao lugar da Senhora dos Prazeres, no concelho de Monforte, e provocou outra vítima mortal e um ferido grave com idades entre os 70 e os 80 anos, disse o Kudosh. A fonte da GNR, contactada pela Lusa, precisou que a vítima mortal é um homem de 72 anos, mas não soube concretizar a idade do ferido. O homem que sofreu ferimentos graves foi transportado para o Hospital de Porto Alegre e o corpo do homem que morreu foi levado para os serviços de medicina legal da mesma unidade hospitalar. Quanto à colisão em Monforte, os trabalhos de socorro e as vítimas envolveram 25 operacionais auxiliados por 12 viaturas de bombeiros GNR e INEM, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação sediada no Hospital de Porto Alegre. Já o sinistro em Elvas mobilizou 19 operacionais apoiados por 8 viaturas dos bombeiros GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica. Colisão entre veículo pesado e ligeiro provoca um morto na A25 em Pinhal. Uma colisão entre um veículo ligeiro e um veículo pesado no sentido de Guarda Vila Formoso e provocou hoje um morto, disse a agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda. Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente foi dado na freguesia de Pizinho, no concelho de Pinhal, no distrito da Guarda. Ocorreu às 2h18. Peço perdão. Da colisão entre o pesado e o veículo ligeiro resultou a morte de um homem com cerca de 38 anos, indicou o Kudosh da Guarda. Nas operações de socorro estiveram envolvidas as corporações de bombeiros voluntários da Guarda e de Pinhel, a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Braga. Do Hospital da Guarda, desculpe. É que é tanta coisa ao mesmo tempo que uma pessoa começa a se enganar. Fogo destruiu fábrica de palitos em Penacova que empregava 20 pessoas.
O incêndio flagrou na segunda-feira na freguesia de Lourvão, no concelho de Penacova, destruiu por completo uma fábrica de palitos que empregava 20 pessoas, afirmou hoje a agência Lusa a vice-presidente da Câmara Municipal. Lamentavelmente, a fábrica ficou completamente destruída e constatou que a vice-presidente do município, Magda Rodrigues, referente que apenas salvou o escritório e o material de arquivo. Segundo a responsável, naquela empresa familiar onde trabalhavam 20 pessoas, a maioria mulheres, uma dimensão de postos de trabalho já muito significativa para aquela que é a realidade daquele concelho no distrito de Coimbra. Já falamos com o proprietário e filhos do proprietário, tendo indicação do ponto de vista estritamente legal que está tudo dentro da conformidade e faremos o acompanhamento que seja necessário para o assinamento dos seguros, esclareceu. Ao contrário do que foi dito na segunda-feira por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, Magda Rodrigues vincou que ainda não está confirmado que a fábrica tenha sido o foco do incêndio, estando nas origens do fogo por apurar. A vice-presidente da Câmara de Penacova realçou que na tarde de segunda-feira foram acionados e mobilizados os serviços de psicologia do município para dar resposta aos funcionários da fábrica que estavam em choque. Foi uma situação traumática para elas, constatou. E hoje uma notícia que será a última do Nacional. Incêndios interior, norte e centro e região do Algarve em risco máximo de incêndio. Todo o interior, norte e centro do país e a região do Algarve estão hoje em perigo máximo de incêndio. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de acordo com o IPMA, estão em perigo máximo mais de 120 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Porto Alegre e Faro. O IPMA colocou ainda quase todo o restante território em perigo muito elevado e elevado de incêndio rural, à exceção de 4 dezenas de concelhos no litoral, num dia em que o distrito de Bragança se mantém sobre o aviso vermelho, o mais elevado, por causa do tempo quente, e que os distritos de Viseu, Guarda, Vila Real estão sobre o aviso laranja, o segundo mais elevado pelo mesmo motivo. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem 5 níveis, que vai de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, umidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. O IPMA prevê para hoje uma pequena descida de temperaturas, exceto de Trás-os-Montes. O céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado na faixa costeira ocidental, com probabilidades de neblina ou nevoeiro matinal. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius, Beja, Évora e Lisboa, e os 23 de Faro e Bragança, e as máximas entre os 25 em Viana do Castelo e Porto, e a temperatura máxima registada hoje é de 40 graus em Bragança. Pela floresta, pela terra e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido, por quem já acha normal e quem nunca achará, pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar. Portugal chama por si, por todos. Uma publicidade que tem tudo a ver com a última notícia. Vamos então passar ao Mundial. Mas claro, já está, portanto vamos então ao Mundial. Os talibãs condenam o ataque e morte do líder da Al-Qaeda pelos Estados Unidos. O governo talibã condenou hoje o ataque norte-americano em Cabul, que matou no fim de semana o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, considerando ter-se tratado de uma violação do acordo de paz em Doha.
sem referir o nome do líder jihadista. O principal porta-voz islâmico, Jawad Miujad, afirmou num comunicado condenar veramente o ataque e sublinhou ter sido uma clara violação do direito internacional e do acordo em Doha, também conhecido como Acordo para trazer a paz ao Afeganistão. O ataque repete a experiência fracassada nos últimos 20 anos e vai contra os interesses dos Estados Unidos, do Afeganistão e da região. Peço perdão. A repetição dessas ações prejudicará as oportunidades potenciais de estabilizar as regiões e avisou o porta-voz. O Acordo de Doha, assinado em fevereiro de 2020 entre os Estados Unidos e os talibãs, definiu a retirada completa das forças norte-americanas do Afeganistão após 2 décadas de conflito que terminou há um ano após a conquista de Cabul pelos islâmicos. A saída dos Estados Unidos foi decidida sob a condição, entre outras coisas, de que o Afeganistão não voltasse a ser um santuário de terroristas, como aconteceu durante o regime anterior dos talibãs entre 1966 e 2001, marcado pelo apoio a Osama Bin Laden e pelos ataques do 11 de setembro de 2001. No comunicado hoje divulgado, os talibãs nunca se referiram ao alvo do ataque, como anunciado horas antes pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi Al-Jair, a sucessora de Bin Laden à frente da Al-Qaeda, depois deste ter morrido em 2011 numa operação coordenada no Paquistão. Segundo a Casa Branca, Al-Jair foi morto quando estava na varanda da residência onde estava hospedado e um drone disparou 2 mísseis contra ele. Apenas o líder da Al-Qaeda foi morto na operação e não houve danos colaterais, assegurou Washington. No início deste ano, o líder da Al-Qaeda mudou-se com a sua família do Paquistão para a capital afegã e, segundo os Estados Unidos da América, o septuagenário ainda constituiu uma ameaça para os cidadãos, interesses e segurança nacional dos Estados Unidos, pelo que a sua morte fez justiça. Joe Biden salientou também que os Estados Unidos continuam a demonstrar a capacidade para defender os cidadãos norte-americanos dos que fazem mal ao país. Peço desculpa, é sempre isto, mas não há. Ivana Trump terá sido enterrada em campo de golfe para benefícios fiscais. A legislação de New Jersey dita que qualquer território que seja utilizado como cemitério fique isento ao pagamento de taxas, impostos sobre a propriedade ou sobre imóveis. Ivana Trump, a primeira mulher de Donald Trump, poderá ter sido enterrada no campo de golfe do Trump National Golf Club, em New Jersey, para benefícios fiscais do ex-presidente dos Estados Unidos da América. Em causa está o facto de a legislação de New Jersey ditar que em qualquer território que seja utilizado como cemitério fique isento ao pagamento de taxas e impostos sobre a propriedade ou sobre imóveis. O caso foi denunciado por Brooke Hannington, professora de Sociologia nas redes sociais. Como investigadora de impostos, estava cética em relação aos rumores de Trump, enterrou a sua mulher naquele triste pequeno pedaço de terra no seu campo de golfe apenas para benefícios fiscais, começou por considerar a especialista na rede social Twitter. Então verifiquei a legislação dos impostos de New Jersey. É um trio de evasão fiscal, propriedade, imóveis, taxas, todos eliminados, acrescentou. Ivana Trump, mãe dos 3 filhos mais velhos de Trump, morreu no passado dia 14 de julho, aos 73 anos, e tornou-se a primeira pessoa a ser enterrada naquele campo de golfe. No entanto, segundo a legislação, não existe qualquer requisito sobre o número mínimo dos restos mortais necessários para os incentivos fiscais entrarem em vigor. Documentos fiscais de Trump Family Trust, publicados no site de investigação ProPublica, mostra que a família do ex-presidente tentou designar uma propriedade em Axtown, New Jersey, como uma empresa de cemitérios sem fins lucrativos. Vamos à guerra na Ucrânia. Kiev começou a retirada obrigatória de civis de Donetsk. As autoridades ucranianas iniciaram hoje a retirada obrigatória da população da região de Donetsk, numa altura em que se intensificam os combates no leste da Ucrânia. A vice-primeira-ministra ucraniana
responsável pela reintegração dos territórios ocupados, Irina Vereshchuk, anunciou primeiro o transporte de mulheres e crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, refere o portal oficial Uniforme. De acordo com o mesmo comunicado, o primeiro comboio partiu hoje da região leste da Ucrânia e espera-se que chegue na quarta-feira a Kremprononix. Vereshchuk disse que Kiev garante a segurança dos deslocados e a posterior recolocação em zonas seguras. Espera-se que outros transportes levem cidadãos ucranianos para Lviv e outras cidades do oeste do país, onde se preparam alojamentos de acolhimento a deslocados. O governo ucraniano anunciou no passado fim de semana a decisão de proceder à retirada obrigatória de civis de Donetsk, região que tem sido particularmente atingida por fortes combates. No sábado, através de uma mensagem difundida pelo sistema de mensagens Telegram, o chefe de Estado ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos habitantes para se retirarem da zona, assegurando assistência e deslocação, assim como o apoio económico. Confia em mim, disse Zelensky, admitindo que ainda há milhares de pessoas que se negam a abandonar a região. Ok, eu espero que não tenha ido o direto abaixo, mas foi. Pedimos imensa desculpa, acabámos de ficar sem energia. Acabámos agora mesmo de ficar sem energia. Não sei se ainda estou em direto ou não, porque eu não tenho essa perspectiva. Peço imensa desculpa, não sei se alguém me está a ouvir, mas eu peço mesmo imensa desculpa. Não sei se alguém me está a ouvir ou não sei mesmo. Eu estou sem internet e estou à espera que façam algo. Pela floresta, pela terra e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido, por quem já acha normal e quem nunca achará, pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar. Portugal chama por si, por todos. Pela floresta, pela terra e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido, por quem já acha normal e quem nunca achará, pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar. Portugal chama por si. Não sei se alguém me está a ouvir neste momento, não sei qual é o ponto de situação, mas eu só quero dizer que eu fiquei sem energia. Pela floresta, qual é o meu ponto de situação agora, porque eu fiquei pela sem terra energia, e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido, por quem já acha normal e quem nunca achará, as coisas, mas pelos que já cá estão e pelos que estão a chegar. Estou a tentar também Portugal chama ter uma perspectiva por si, que é que se por está todos. a passar, que eu não estou mesmo a entender. Eu estou sem internet. Eu não sei. Pela floresta, Opa, foge! terra e por quem vive delas, por quem limpa, quem alerta e quem se distrai, por quem diz que não é consigo, por quem não desiste e quem já tinha desistido,
Por quem já acha normal e quem nunca achará. Pelos que já cá estão